A paz, meus queridos, amados de Deus, que estejam ouvindo esta mensagem. Nós estamos nesse momento aqui, refletindo sobre o livro de Atos, capítulo 9. E nesse capítulo acontece um dos fatos mais marcantes do Novo Testamento, que é a conversão de Saulo. Saulo, que era perseguidor da igreja, Saulo, que era inimigo da igreja. E diz aqui assim, capítulo 9, versículo 1: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco. Então Saulo, querido, conversou com o sumo sacerdote. Saulo era do exército, era homem de guerra, autoridade, e pegou uma carta para ele partir para Damasco, para lá em Damasco ele prender discípulos que na concepção dele estavam fazendo arruaças, na concepção dele estavam assim querendo destruir os fundamentos da fé judaica, estavam contra os princípios e bons costumes. O que importa, o que nós temos até aqui, queridos, é que no capítulo 8, Saulo vê a morte de Estevão. Naquele momento em que aquela morte aconteceu sem um julgamento, sem um processo coerente, eles não poderiam ter matado Estevão daquele jeito, mas Saulo consente, olha de longe, não interfere, porque na verdade o pensamento dominante ali é que do caminho, os cristãos que seguem a Cristo, eles estavam atrapalhando o desenvolvimento da sociedade naquele momento, porque estavam causando conflitos. Mas o que acontece aqui no versículo 4? E caindo por terra ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Este encontro aqui, queridos, Saulo tem um encontro com Jesus, indo para Damasco com as cartas, já pensando em prender cristãos, homens, mulheres, não importa, todos aqueles que se reunissem pela fé no Senhor Jesus, e levá-los à prisão. E naquele caminho, Saulo vê uma luz brilhante. Aqui nesse momento o relato diz que os soldados que estavam com ele não ouviram, mas viram a luz. Não, peraí, deixa eu confirmar aqui, amados. E perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu e foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então eles ouviam a voz, aquela voz que falava com Paulo. Então essa voz se apresentou, Paulo viu. Paulo, na verdade, ficou cego de tanto ver aquela glória, aquela luz resplandecente. Ele viu o Senhor Jesus ressurreto e ele falando por que estavam me perseguindo. Aqui nós temos uma clara demonstração da identificação de Jesus com a igreja. Ele é um com a igreja. Quem está perseguindo a igreja está perseguindo Jesus. Se alguém estiver te perseguindo, querido, não se preocupe, não fique preocupado, porque perseguiram Jesus. E se alguém estiver te perseguindo, estará perseguindo ao Senhor Jesus. Aquele que crê em Cristo, aquele que está em comunhão com Cristo, aquele que é um com Jesus, pode estar passando o que for, seja perseguição, frio, fome, nudez, falta, o Senhor, Ele estará com você. Quando você estiver frio,
o Senhor Jesus estará sentindo o seu frio. E quando você for perseguido, Cristo estará sendo perseguido por você. E foi exatamente isso que Cristo falou. Ele, o Senhor ressurreto, aquela visão mudou o comportamento de Paulo. O encontro com Jesus muda o nosso comportamento, muda a nossa maneira de ser. Porque não dá para passar por uma experiência com Jesus e continuar da mesma maneira. Então ele se levantou, Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E seguindo e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Agora Paulo vai para Damasco. Agora Paulo vai sem enxergar. Durante 3 dias nem bebeu nem comeu, desesperado. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que Ele é o Filho de Deus. É isso que vai bater em seu coração. Mas aquele que saiu do sumo sacerdote, indo para a cidade de Damasco perseguir, agora estava totalmente identificado, estava totalmente em comunhão. Pelo seu encontro, ele mudou, ele foi transformado por Jesus nesse encontro, e agora ele vai meio que perdido. Mas lá na cidade, Ananias recebe a visão do Senhor. Ananias, vai para a rua direita, vai lá que eu tenho enviado Saulo. E na verdade já havia notícia, eles já sabiam, já conheciam como era Saulo. Senhor, ele está perseguindo a tua igreja, ele está correndo atrás da sua igreja. Veja bem, dispõe-te. Ananias respondeu ao Senhor: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então Saulo em Jerusalém estava encarcerando, prendendo e fazendo muitos males à igreja, desorganizando o trabalho da igreja em Jerusalém. Saiu de Jerusalém para Damasco e a sua história foi passada. E agora Ananias teme a sua própria vida, mas o Senhor diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Deus, aqui na revelação para Ananias, dispõe para Ananias o objetivo da vida de Paulo dali para diante: levar meu nome para os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Amados, nós vamos acompanhar toda a trajetória de Paulo, nós vamos acompanhar toda a experiência de Paulo e vamos ver o quanto ele se entregou para levar o Evangelho aonde for. E vamos ver o quanto ele se entregou para levar o Evangelho a judeus, reis, gentios, e o quanto ele sofreu pelo nome de Jesus. Mas a palavra nos indica que se nós sofrermos com ele seremos exaltados. Amados, aqui Paulo, Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, e ali Saulo recuperou a sua vista, recuperou a sua visão, e ele ali foi alimentado e ficou forte. Então Saulo vai nas sinagogas de Damasco, e nas sinagogas de Damasco ele prega, ele fala quem é Jesus, ele mostra o seu arrependimento, ele mostra o que é o verdadeiro Evangelho. Versículo 23: Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Era isso, queridos, que eles estavam agora deliberando: tirar a vida de Paulo, de Saulo, porque já não podiam contra ele. Sempre é assim
que os falsos religiosos agem. Se levanta um pregador, se levanta um homem de Deus, esse homem de Deus fala com ousadia, a verdade do Senhor incomoda tanto que agora o plano é matar. Mas eles pegaram ali Saulo, colocaram numa cesta e o desceram escondido pela muralha de Damasco, para que ele pudesse fugir da cidade, porque a cidade estava guardada, a cidade estava cercada de pessoas querendo matar Saulo. Então, queridos, nós temos aqui esse encontro maravilhoso, essa mudança extraordinária na vida de Saulo. E nós podemos também, queridos, viver essa mudança em nossas vidas, tendo um encontro com o Senhor, um encontro com Deus. Que você possa, querido, estar sempre meditando nessas palavras. E aqui o capítulo 9, ele continua em Jerusalém, ele vai, prega também em Jerusalém, e aqui no versículo 29, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Os helenistas são sábios gregos, de origem grega, de grande sabedoria, mas eles conversavam com Paulo, não conseguiam vencer a sua sabedoria, porque agora ele estava com o conhecimento que ele adquiriu e também com a sabedoria de Deus divina, e eles não conseguiam vencer a Paulo. E dali, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia. Olha, estão procurando te matar, vamos para Cesareia. E a partir daqui o texto, ele cessa de falar de Paulo, começa a falar de Pedro. Pedro aqui cura Enéas, paralítico há mais de 8 anos, e também em Dorcas ressuscita uma pessoa, né? E eu quero frisar aqui também, amados, nesse finalzinho, o ministério de Pedro está acontecendo de maneira muito ampla, poderosa, com cura, com ressurreição. Mas eu quero frisar, se você puder ler esse capítulo atentamente, você vai ver várias vezes a palavra casa. Estavam reunidos em casa, na casa de fulano, na casa de Beltrano. Nós vemos aqui que a igreja vai à sinagoga, mas ela está o tempo todo se encontrando nas casas. Em todo Atos, nós vamos ver esse comportamento da igreja. Que o Senhor possa estar com o seu Espírito Santo, te abençoando tremendamente, te revelando todo o conhecimento contido aqui. Que Ele te acompanhe, em nome de Jesus.